We're looking at Neptune's orbit, and it's not following Newton's laws. And this is odd. Ao imaginar Netuno, muitos de nós pensamos na imagem icônica eternizada pela Voyager 2, um retrato mostrando as imponentes nuvens brancas e as tempestades turbulentas do planeta, todas banhadas por um tom de azul famoso, mas equivocado. Na realidade, a verdadeira cor de Netuno é um tom mais suave e mais claro de azul esverdeado. Um detalhe sutil muitas vezes esquecido no grande cenário da exploração espacial. Enquanto Netuno pode parecer um ponto distante no universo, seu charme está em seu impressionante tom azul e na sua atmosfera misteriosa. Mas capturar esses detalhes hipnotizantes provou ser um grande desafio para a Voyager 2, já que Netuno recebe apenas 0,1% da luz solar que atinge a Terra. A espaçonave teve que se esforçar para tirar fotos nítidas em meio à vastidão pouco iluminada do espaço. Mas a engenhosidade da Voyager 2 não tinha limites. Utilizando habilmente seus propulsores conforme passava por Netuno e empregando técnicas de longa exposição, a sonda conseguiu capturar e transmitir de volta à Terra algumas das imagens mais próximas e hipnotizantes já tiradas de Netuno. E é exatamente sobre isso que falaremos nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Apenas algumas horas antes da Voyager 2 passar por Netuno, ela capturou uma imagem incrivelmente detalhada do planeta. Nela, os cientistas tiveram uma visão de perto de algumas características interessantes no topo da sua atmosfera. Eles notaram nuvens longas e finas, que se assemelham às nuvens cirrus que vemos na Terra. Estas nuvens não são feitas de vapor de água como as nuvens da Terra. Elas são criadas a partir de metano congelado, o que lhes dá uma aparência surreal. Imagine essas formações de nuvens, que se estendem por milhares de quilômetros e se formam paralelamente ao equador de Netuno. Elas também não são meras nuvens insignificantes. Cada uma pode medir entre 50 e 200 quilômetros de largura. São nuvens tão altas que fazem sombras na camada nebulosa, cerca de 50 quilômetros abaixo. Quando esta imagem foi capturada, ventos fortes estavam girando em torno do gigante gelado, alguns soprando tão rápido quanto 2.100 km por hora. O que é 3 vezes mais rápido que os ventos em Júpiter e quase 9 vezes mais rápido que os da Terra. A Voyager 2 revelou que Netuno possui algumas das condições climáticas mais extremas do Sistema Solar. Quando a sonda passou por ele, ela encontrou um exemplo impressionante disso. Esta imagem é a visão mais próxima já capturada da furiosa tempestade conhecida como Grande Mancha Escura, um enorme ciclone com formato oval semelhante à Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Este imenso sistema climático era aproximadamente do tamanho de toda a Terra. O que é fascinante nesta imagem é que o centro da tempestade parece estar relativamente livre de nuvens, formando um grande vazio que corta a atmosfera do planeta. Netuno é um incrível gigante gelado cerca de 4 vezes maior que a Terra. Seu raio é de aproximadamente 24.623 quilômetros, e ele tem um volume impressionante de 62 quatrilhões de quilômetros cúbicos. Para se ter uma ideia, o volume de Netuno é 58 vezes maior que o da Terra. Este planeta fascinante é feito principalmente de água, metano e amônia. Ao contrário da Terra, Netuno não tem uma superfície sólida. Em vez disso, sua espessa atmosfera continua profundamente pelo planeta, chegando até um manto feito de gelo de metano e amônia, em torno de um núcleo rochoso. Curiosamente, os cientistas acreditam que Netuno pode até ter um oceano super quente escondido nas suas profundezas. Apesar de sua fama e aparência remeterem a um planeta gelado, as condições dentro de Netuno não são sempre frias. Mas como pode um planeta sustentar um oceano assim quando está tão longe do Sol? A luz solar leva 4 horas para alcançar a enorme superfície de Netuno. O planeta é incrivelmente frio, com uma temperatura atmosférica média de 223 graus Celsius negativos, tornando-o um dos lugares mais frios do Sistema Solar. O mistério de como um oceano poderia se formar dentro deste gigante gelado permanece sem solução. No entanto,
os cientistas têm algumas teorias. Uma ideia é que o aquecimento interno, causado pela compressão gravitacional e por interações entre Netuno e sua maior lua, Tritão, podem ser responsáveis por esse incrível fenômeno, mas nem todos os pesquisadores concordam. Cientistas como Andrew Ingersoll, por exemplo, argumentam que as chances de formação de oceanos em Netuno são bastante escassas devido às suas temperaturas internas. Uma teoria interessante para a imensa energia interna de Netuno é que ele pode ter colidido com um objeto cósmico há muito tempo atrás. Netuno se destaca como o único planeta que irradia quase 3 vezes mais energia do que absorve do Sol. Esta produção incomum de energia pode estar ligada à significativa inclinação de 28 graus em seu eixo, que é bastante semelhante à inclinação da Terra. A impressionante cor azul de Netuno é o resultado de nuvens de metano na atmosfera superior, que absorvem a luz vermelha e refletem o azul. Esta vívida coloração azul de Netuno tem fascinado os astrônomos há séculos, mas os mecanismos exatos por trás de sua cor impressionante continuam a intrigar os cientistas. Um aspecto curioso é a presença de nuvens de alta altitude compostas principalmente de cristais de metano congelado. Essas nuvens dispersam a luz solar de uma forma que realça a coloração azul, um fenômeno semelhante ao que ocorre na atmosfera da Terra, que dispersa a luz solar e torna nossos céus azuis. As tempestades que assolam a superfície de Netuno não são como qualquer tempestade. São temporais colossais, alguns abrangendo milhares de quilômetros. A rápida rotação do planeta gera intensas correntes de vento, tornando Netuno o planeta com os ventos mais rápidos do sistema solar. A infame grande mancha escura descoberta pela sonda Voyager 2 foi um achado monumental. Este vórtice rodopiante semelhante a um ciclone gigantesco atingiu velocidades vertiginosas mais rápidas do que qualquer tempestade da Terra. Em 2018, o Hubble capturou a formação de uma nova tempestade em Netuno, que estava ligada a um evento semelhante detectado quase 3 décadas antes, em 1989. Estas tempestades em redemoinhos, que se escondem nas profundezas da atmosfera do planeta, permanecem sendo mistérios para os pesquisadores, apesar de anos de estudo. O que torna estas tempestades particularmente interessantes é a sua evolução gradual ao longo do tempo. Ao contrário das tempestades temporárias que presenciamos na Terra, estes fenômenos atmosféricos levam anos para desenvolver-se, sugerindo um processo complexo e de longo prazo acontecendo sob os céus turbulentos de Netuno. Mas a trama se complica à medida que a nova tempestade de 2018 embarca em uma jornada inesperada. Inicialmente à deriva para o sul, ela parecia destinada a desaparecer. Mas para a surpresa dos cientistas, ela reverteu abruptamente seu curso e começou a se mover para o norte, desafiando as expectativas convencionais dos padrões climáticos planetários. Surpreendendo mais ainda, neste momento um vórtice menor pareceu se separar da tempestade principal. Os pesquisadores da NASA acreditam que este redemoinho em miniatura pode desempenhar um papel fundamental na fragmentação da tempestade maior, um fenômeno nunca visto antes na atmosfera de Netuno. Netuno, assim como outros gigantes gasosos, possui uma característica fascinante: um sistema de anéis. Esses anéis foram capturados com detalhes impressionantes pelo telescópio espacial James Webb em 2022, revelando um espetáculo invisível há mais de 3 décadas, desde a última imagem tirada pela Voyager 2. A imagem revelou não apenas os anéis de Netuno, mas também os satélites que os acompanham, pintando um retrato completo do gigante gelado na vastidão do espaço. Dentro desta caixa de joias cósmica, 5 anéis distintos orbitam Netuno, cada um com o nome de um astrônomo cujas contribuições moldaram nossa compreensão deste planeta distante. O anel mais próximo e difuso, conhecido como Gali, se estende por impressionantes 42 mil quilômetros com uma largura radial de quase 2 mil quilômetros. Composto predominantemente de partículas de poeira, ele brilha fracamente, demonstrando a beleza etérea do reino celestial. O próximo na fila é Le Verrier, irradiando um brilho mais forte, mas prejudicado por uma ligeira inconsistência em suas medidas, que abrangem uma largura de apenas 113 quilômetros. O anel Lassell, no entanto, rouba a cena com sua largura notável de 4 mil quilômetros, superando em muito seus vizinhos. Apesar de sua grandeza, seu conteúdo de poeira é relativamente escasso, oscilando entre 20% a 40%, o que lhe dá uma aparência cristalina. Arago, o quarto anel, é difícil de perceber devido à sua proximidade com o anel de Lassell. Seu pequeno raio de apenas 57 quilômetros o torna quase imperceptível. Por último, Adams, o mais estreito dos anéis,
Orbita a uma distância de aproximadamente 64 mil quilômetros e tem uma largura de apenas 35 quilômetros. Mas o que torna este sistema de anéis realmente fascinante são seus arcos. Esses arcos são misteriosas e brilhantes faixas de poeira que circulam à borda do anel, criando uma imagem hipnotizante. Cada um desses arcos recebeu um nome único: liberdade, irmandade, coragem e igualdade. Esses nomes refletem a natureza interessante de sua existência. Esses arcos não são estáticos, mas dinâmicos. Fraternidade e igualdade, em particular, estão constantemente trocando material e mudando de tamanho, tornando-os ainda mais interessantes para os cientistas. A razão por trás da formação desses arcos permanece um mistério, no entanto. O pesquisador Inke de Pater sugere que eles podem ter se formado devido ao colapso de um outro astro ou de um objeto dentro do limite de Roche, que é a distância dentro da qual um corpo celeste, devido à força de maré, se desintegra quando as forças gravitacionais de um segundo corpo excedem as suas. E para aumentar o mistério do sistema de anéis de Netuno, o telescópio espacial James Webb também capturou imagens de 7 das suas 14 luas. As luas de Netuno são categorizadas em grupos regulares e irregulares. O telescópio Webb conseguiu fotografar 6 das luas internas regulares. Algumas dessas luas, como Despina e Galateia, desempenham um papel crucial na manutenção dos anéis de Netuno, agindo como pastoras, guiando e moldando a poeira ao seu redor. Despina e Galateia, em particular, têm órbitas fascinantes que influenciam a estrutura dos anéis. Suas forças gravitacionais ajudam a conter as partículas do anel, impedindo-as de se espalhar e mantendo suas bordas afiadas. O papel de pastoreio dessas luas é crucial para sustentar a aparência estreita e bem definida dos anéis de Netuno. Além de Despina e Galateia, o telescópio Webb também observou Tritão, a maior lua de Netuno, que se destaca por orbitar Netuno em uma direção oposta à sua rotação. Acredita-se que Tritão seja um objeto capturado do cinturão de Kuiper, tornando-a um objeto de imenso interesse científico. Ela tem geysers que expelem gás nitrogênio, criando uma atmosfera fina e indicando processos geológicos ativos. Um dos elementos mais curiosos na imagem feita pelo Webb é justamente Tritão, que aparece como um satélite distante, mas muito brilhante. Tritão brilha como uma estrela na imagem porque ela emite muito mais luz do que seu hospedeiro, Netuno. Esta luminosidade se deve ao fato de Tritão estar quase inteiramente envolta em gelo de nitrogênio, que reflete cerca de 70% da luz solar. Tritão detém o título de maior lua de Netuno, superando até mesmo Plutão em tamanho. Seu diâmetro abrange impressionantes 2.704 quilômetros, representando 99,7% da massa de todas as luas de Netuno juntas. O que diferencia Tritão ainda mais é seu ambiente gelado, mas ativo. Ela é classificada como a entidade geologicamente ativa mais fria em todo o sistema solar, com temperaturas na superfície atingindo arrepiantes 235 graus Celsius negativos. Essencialmente, Tritão é como uma maravilha celestial, não apenas por seu tamanho e temperatura, mas também por sua atividade geológica, tornando-a um mundo enigmático digno de exploração e admiração. Tritão é bastante única em nosso sistema solar. Ao contrário da maioria dos satélites, ela se move em seu próprio ritmo em uma órbita retrógrada, o que significa que ela viaja na direção oposta em comparação com seu planeta hospedeiro, Netuno. Imagine que, enquanto as outras luas circulam obedientemente o planeta em uma mesma direção, Tritão vem seguindo sua própria rota na contramão. Mas por que Tritão desafia essa norma? Uma possível explicação é que Tritão não era originalmente daqui. Os cientistas acham que ela vem do cinturão de Kuiper, uma região distante preenchida com restos de gelo dos primeiros dias do nosso sistema solar. Em algum ponto, Netuno, sendo o ímã cósmico que é, prendeu Tritão em sua força gravitacional. Quando Tritão pegou essa carona com Netuno, ela pisou nos seus freios, desacelerando para evitar uma colisão frontal. Mas o espírito rebelde de Tritão tem suas consequências. Sua trajetória imprevisível pode significar problemas para os outros satélites de Netuno, possivelmente levando a colisões. Quando a Voyager 2 passou por Netuno em 1989, ela capturou fotografias da superfície de Tritão, revelando uma paisagem como nenhuma outra. As imagens mostraram uma colcha de retalhos de planícies congeladas, penhascos imponentes e faixas escuras misteriosas. Mas o que chamou mesmo a atenção dos cientistas foram as imponentes colunas de erupção sobre sua superfície que indicavam forças invisíveis em jogo. Analisando as crateras que pontilham o terreno de Tritão, os cientistas descobriram pistas sobre seu passado tumultuado.
Algumas crateras pareciam novas, sugerindo impactos recentes, enquanto outras mostravam sinais de erosão, indicando uma superfície dinâmica, moldada por geysers gelados e criovulcanismo. Mas a descoberta mais fascinante ainda estava por vir. Sob a aparência gelada de Tritão, os cientistas suspeitam que exista um oceano oculto, possivelmente mantido em estado líquido pelo aquecimento de maré gerado pelos puxões gravitacionais de Netuno e pela órbita excêntrica da própria Tritão. Se isso for verdade, este oceano subterrâneo poderia abrigar vida alienígena, tornando Tritão um alvo prioritário para a exploração futura. E há ainda as colunas de erupção, imponentes jatos de material gelado subindo para o espaço. Esses geysers não apenas indicam que há processos geológicos ativos em Tritão, mas também sugerem um reservatório subterrâneo de compostos voláteis prestes a explodir. Apesar de suas temperaturas frias, Tritão é um mundo de complexidades intrigantes. Nas profundezas de sua superfície gelada, existe um reservatório oculto de amônia, um composto vital para a dinâmica peculiar do oceano subterrâneo de Tritão. Esta amônia atua como uma espécie de anticongelante, retardando o processo de congelamento da água e potencialmente criando condições favoráveis para a vida, embora em um ambiente muito diferente do nosso. A interação da luz solar na superfície de Tritão torna os processos nesta lua ainda mais complexos. Quando os raios distantes do Sol penetram em sua fina atmosfera, eles desencadeiam uma delicada dança de compressão molecular. O nitrogênio, um componente dominante da atmosfera de Tritão, sofre uma curiosa transformação, tornando-se pressurizado sob a crosta gelada. Eventualmente, esta pressão acumulada é liberada em magníficas colunas de erupção chamadas de plumas, que irrompem até o vácuo do espaço em um espetáculo nunca visto em qualquer outra lua do Sistema Solar. Além disso, a fina atmosfera de nitrogênio de Tritão, um produto do aquecimento solar, adiciona outra camada ao seu caráter misterioso. Este frágil véu de gás afeta a complexa interação entre a superfície de Tritão e o Sol, moldando sua dinâmica atmosférica de maneiras ainda não totalmente compreendidas. A composição do cinturão de Kuiper traz informações sobre as condições primordiais do Sistema Solar. Rico em compostos voláteis como metano, amônia e água congelada, esses corpos gelados são relíquias dos primórdios do Sistema Solar, preservando um registro congelado de seu passado. Reunindo esses quebra-cabeças celestes, os cientistas especulam sobre a jornada de Netuno através do universo. O conceito de migração planetária propõe que Netuno, junto com seus irmãos distantes, Urano e os gigantes gasosos Júpiter e Saturno, podem ter sofrido movimentos significativos durante os anos de formação do Sistema Solar. Tais migrações poderiam ter sido causadas por interações gravitacionais com outros planetas ou estrelas que passaram por eles, remodelando a nossa vizinhança cósmica durante longos períodos de tempo. Enquanto este gigante gelado fazia sua jornada migratória, ele desempenhou um papel crucial ao atrair vários objetos celestes do cinturão de Kuiper. Sem essa migração, as forças gravitacionais em jogo poderiam ter lançado muitos desses objetos para fora do Sistema Solar, alterando potencialmente a dinâmica da nossa vizinhança cósmica. Curiosamente, esta migração também pode ter influenciado as órbitas de outros planetas, incluindo o próprio Netuno, afetando a complexa dança dos corpos celestes em nosso Sistema Solar. Os cientistas estão ansiosos para mergulhar mais fundo nas profundezas de Netuno e desvendar os segredos escondidos em seu núcleo gelado, na esperança de descobrir pistas sobre as origens e a evolução destes mundos distantes. As futuras expedições científicas carregam a promessa de desvendar a complexa química e a dinâmica dos gigantes gelados, jogando luz sobre o seu papel na diversidade do universo. Estas missões não só irão aprofundar a nossa compreensão de Netuno, mas também fornecer informações inestimáveis sobre os processos mais abrangentes que teriam moldado os sistemas planetários dentro e fora do nosso Sistema Solar. Com cada descoberta, a humanidade chega mais perto de desvendar os mistérios cósmicos que nos cativaram por gerações, despertando a curiosidade e expandindo os limites do conhecimento humano. O que você acha desta descoberta chocante das imagens mais próximas já feitas de Netuno? Deixe nos comentários a sua opinião. Gostaríamos de saber. Comente também de que cidade você assiste nossos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.